O que é acontecido também frequentemente, o menor ser abordado conduzindo veículo automotor, que é veículo de passeio, né? Muitas vezes pilotando moto. O que acontece com esse menor quando ele é abordado? Esse menor é levado para a delegacia da infância e adolescência, para a Polícia Civil, lá do Dr. Queiroz. O veículo é encaminhado lá para o Detran, principalmente, né, aquelas motos pequenas, a bis, o menor, mas eu tenho 14, 15 anos, eu não posso conduzir bis. Para você conduzir qualquer tipo de veículo, seja moto, veículo de passeio, qualquer tipo de veículo, tem que ter carteira nacional de habilitação, ser maior de 18 anos. Se você não pode conduzir veículo. Oi. Também não, tem que ter carteira nacional de habilitação. O que aconteceu uns 3 anos atrás, 98, 99, a Resolução 50 dizia que o menino acima de 14, 15 anos, desde que os pais autorizassem, podia conduzir ciclomotor, ou seja, podia ser a mobilete, a bis. Mas o que aconteceu nessa resolução? Ela foi revogada. Por que ela foi revogada? Porque o menor se envolvia em acidente de trânsito, quem era responsável pelo menor? Os pais. A carteira do pai que era suspensa, ou era cassada, o pai que pegava o processo em juízo, então não era o menor que era responsável. Boa tarde. Seja bem-vindo. É inspetor Capilé da Polícia Rodoviária Federal, né? Pois ele vai questionar alguma coisa de trânsito também, passar a experiência dele para vocês. Por isso que foi revogado a Resolução 50. Porque o menor, para conduzir veículo, ele que devia ser responsável. Não seus pais, a pessoa responsável. Por isso que ela foi revogada. Por isso que acontece hoje ainda esse menor, porque essa informação apareceu através da mídia, nós Detran passamos essa informação da Resolução 50, que o menor podia conduzir ciclomotor acima de 14, 15 anos, mas só que foi revogado. Então, para você conduzir mobilete, bis, qualquer veículo de moto, qualquer veículo, você tem que ter carteira nacional de habilitação, ser maior de 18 anos. Se você se envolver no acidente, você que é responsável, não é a pessoa, seus pais ou a pessoa responsável por você. Se o menor foi conduzindo o veículo, menor de idade, o que acontece? Esse menor, ele abordar para a polícia militar, pela guarda, né? Esse menor é conduzido para a polícia civil, lá para o Dr. Queiroz, a delegacia da infância e juventude. Esse veículo é encaminhado para o Detran. Lá no Detran, só vai poder retirar o veículo o pai ou a mãe de vocês. Em nome de quem está esse veículo? Tem que pagar. Tem que pagar. Como é menor de idade, não tem carteira nacional de habilitação. Geralmente é 2 multas de R$550. A carteira de habilitação do pai e da mãe, ela é suspensa de 1 mês a 12 meses. O pai ou a mãe, a pessoa responsável, não pode conduzir veículo. Esse menor, além de ser encaminhado para a delegacia da infância e juventude, é encaminhado para a promotoria com os pais. E na promotoria, cada caso é um caso. Depende muito se o menor pegou, achava que o vidro escondido. Se o menor se envolveu em acidente, muitas vezes o menor vai cumprir pena também. Alguma instituição, limpar pátio, lavar banheiro nos hospitais. Tem muito menor trabalhando e foi pego conduzindo veículo, se envolveu em um acidente de trânsito. Ou pegou o veículo escondido dos pais, achar. Além disso, tem que participar no Detran. Depois de ter cumprido essa pena, o que o promotor faz? Encaminha lá para o Detran, para esse menor, e eles são responsáveis por participar do programa do menor infrator. Você vai ter aula de primeiros socorros, de legislação, os pais também. 10 dias é o curso. Coitado do pai, ele está trabalhando, tem que tirar, né, para assistir esse curso. Essa penalidade do menor não foi feita como sendo veículo. Esse programa, Prêmio Júnior, que a gente fala, ele tem, desde que esse Código Brasileiro de Trânsito entrou em vigor, desde 98, de janeiro. Início de janeiro de 98. Tem esse programa do menor infrator que a gente chama. Alguém de vocês tem alguma pergunta? Se por acaso quando vai chegar o carro e acabar levando a pessoa, aí a pessoa, ou o pai que é responsável, né? ele vai pagar a mesma coisa. Vai ser, se o pai dirigir. Exato. Que é o pai que é responsável, a carteira do pai vai ficar suspensa, o pai que vai responder processo, e o menor vai para uma instituição cumprir pena, que é lavar, limpar pátio, essas coisas. Sobre ciclista, vocês têm alguma dúvida sobre reta de circulação de ciclista? Oi. Vou
tem que usar capacete, tem que ser habilitado, né? Tem que ter habilitação para moto, e tem que ser habilitado categoria A. Não pode conduzir mobilete sem carteira nacional de habilitação. Oi. A senhora tem algum número que eu ligo para fazer uma denúncia que tem o menor andando de moto? Ou para que órgão que eu ligo? Tem o 190, né? O 190 é uma polícia militar. Simplesmente no orelhão existe 190, está lá no postinho da polícia militar, ali na Marcelino Pires. Aí, no caso, assim, aí eu ligo, aí eles vêm fazer a... Não, aí você liga, né, e eles vêm fazer a diligência ali. Verificar se realmente foi menor. Alguma dúvida sobre regra de circulação pedestre ciclista? Oi. Um tempo atrás aí, tinha que usar na bicicleta aqueles... Tá, é isso que eu falei logo no início. A bicicleta, como ela é um veículo, né, ela tem que ter os acessórios também. Então tem que ter a campainha, tem que dar o refletivo, né? Aqueles outros acessórios refletivos que vai nos rodas de bicicleta, aquele olho de carro, aquele é obrigatório ter uma bicicleta. Para ser multado, o que vai acontecer no futuro? A Prefeitura Municipal, como no Código diz, a educação de trânsito é responsabilidade do município, no futuro é bem provável que vai ser regulamentado a questão do ciclista. A partir que for regulamentado, pode fazer infração de trânsito sim. Isso não vai demorar muito para acontecer. Porque nós, o Detran, parceria com vários órgãos, várias entidades, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, universidades, eu estou com um projeto de trânsito, chama Educação, Cidadania e Responsabilidade. Então, todos esses órgãos vão estar, inclusive, o patrulheiro ali também tem um representante. Então, todos os órgãos vão estar com um projeto de trânsito. E é bem provável que essa questão do ciclista está sendo vista, porque o índice de acidente de bicicleta é bem elevado aqui no nosso município. A maioria das vezes por imprudência do ciclista. Boa tarde a todos. É assim que eu gosto. Então é o seguinte, vocês sabem a dificuldade que é para nós chegarmos numa sala igual a essa. Vocês imaginam, eu estava há meia hora atrás num campo de tiro, fazendo treinamento de tiro policial. Tá? E aí eu fui convocado para estar aqui com vocês. Isso me diminui em nada, só faz melhorar a minha vontade de fazer alguma coisa pelo trânsito. Eu me chamo Manuel Capilé Palhano, sou inspetor da Polícia Rodoviária Federal, encarregado da parte de educação do trânsito. Eu gostaria de dizer para vocês que deveria ser obrigação de todos que a gente fizesse esse trabalho sempre, que a partir daqui, 2, 3 anos, a maioria de vocês estarão conduzindo veículo na rodovia. E essa é a preocupação da Polícia Rodoviária Federal, porque o transeunte displicente aqui na cidade é o mesmo que nos causa problema na rodovia. Por que a Polícia Rodoviária está aqui? Porque hoje, através da resolução 120, é obrigação de todos nós, agentes de trânsito e sociedade, tá? Então, não tem nada de mistério. Por que veio esse indivíduo gordinho aqui na frente para falar sobre trânsito? É a minha obrigação, tá? É a obrigação de todas as polícias. Nós falamos de todas as entidades públicas. Muito bonito no papel. Isso aqui é uma maravilha. Isso que eu escrevi aqui para falar para vocês, maravilha. Se vocês não aplicarem, eu perdi o meu tempo e vocês perderam o de vocês. Tá certo? Ninguém veio aqui para brincar de guardinha e nem de representante do Detran. Nós viemos aqui porque esse é um caso sério, muito sério. Alguém tem dúvida que trânsito é sério? Não, ninguém tem dúvida, porque daqui meia hora, 1 hora, nós vamos estar ali na via pública, aonde tudo que ali estiver faz parte do trânsito. Tá? Transitar de bicicleta é uma das maiores dificuldades.
porque nós não temos, a polícia não tem como